Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar prosseguimento ao estudo sobre filhos e filhas dos orixás, né? Eu estava tentando fazer uma live, né, sobre filhos e filhas de Pai Oxalá, mas não consegui, tá com uma nova configuração aí pelo YouTube, e aí eu preciso de um outro aplicativo agora. Vou ter que escolher um bom aplicativo para poder fazer lives. Por enquanto, as lives vão estar suspensas, tá bom, gente? Somente as lives de trabalho que a gente vai fazer pelo Google Meet, tá bom? Então vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre filhos e filhas de Oxalá, né? Como que é a personalidade, né? Deixa eu minimizar aqui a tela, para que eu possa ver, né, e conseguir ler aqui também, fazer tudo ao mesmo tempo, né, gente. Esse vídeo ele vai ser mais curtinho, né, rapidinho a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, ó. Oxalá é o orixá da fé, né? Todos nós sabemos que é o orixá que vem à frente, né, acima, no ritual de Umbanda, né? Tanto ela sagrada, quanto qualquer vertente de Umbanda. Oxalá é o pai da fé. Sem a fé não existe a Umbanda, né? Então, assim, todos nós temos todos os orixás na coroa, porque todos os orixás são Deus manifestado aí, né? Porém, existem aquelas energias que se sobressaem mais. Existem algumas vertentes que dizem que não somos filhos, né? Não pode-se ter um filho de Oxalá, um filho de Iemanjá, porque eles seriam o pai e a mãe de todas as coroas. Mas na nossa vertente, acreditamos sim, né? Que porque Oxalá é um orixá como os outros, né? E ele também tem aí essa energia para estar acolhendo um filho. Essa energia dele pode sobressair sim na coroa de uma pessoa, tá? Então, assim, isso na nossa vertente. Se na sua vertente não, tá tudo certo, tá? Sua vertente não tá errada, nós não estamos errados. Isso daí vem de ensinamento passado, tá bom? Então, falando um pouquinho de filhos e filhas de orixá, né? De Oxalá, que é o orixá da fé, ele traz uma energia de paz para o seu filho, de calma, de sabedoria, de compaixão, de humildade, de simplicidade e esperança. E muito perdão, né? Todo filho de Oxalá traz muito forte aí essa energia. Então, assim, Pai Oxalá é aquele colo, é aquele consolo, a pureza de sentimento. E seus filhos passam esse tipo de energia para as pessoas, né? A personalidade deles, né, é uma personalidade de uma pessoa muito voltada para dentro, muito introvertida, tá? Muito observador, mas muito introvertido, tá? Silencioso até, focado, né? São bem focados em tudo aquilo que fazem. São tímidos em um primeiro momento, né? Contemplando bem o filho de Oxalá, ele vai saindo do interno dele, e aí no meio de amigos ele já se solta, ele já conversa, mas se ele chegar numa festa, ele vai ficar observando tudo primeiro, ao invés de já chegar conversando, ele vai ficar observando, ele vai analisar pessoa por pessoa, para depois chegar perto para conversar, né? Para ele se abrir no meio dos amigos. É calmo, é sereno, é gentil, tem uma bondade muito grande. Gente, não existe um filho de Oxalá que não tenha essa energia da calma, sabe? O filho de Oxalá, ele é calmo. Não importa se ele não é de orixá de frente, se é orixá de junto, ou se é no ancestre, ou no recessivo, que é mais difícil da gente saber. Mas ele é calmo, né? É sereno. Filho de Oxalá é calmo, é sereno, né? É gentil, né? Tem uma bondade muito grande dentro de si, é benevolente, são paternais, gostam de cuidar das pessoas, são carismáticos, né? E falam pouco, né? Na questão assim de estar no meio de muitas pessoas, ele vai falar pouco, a não ser que ele estiver, né, com
muitos amigos ao redor e tal, aí ele ainda vai se abrir um pouco mais, né. Mas eles são alegres, são otimistas, são intuitivos, né. Conexão espiritual muito forte. Todos os filhos de Oxalá trazem essa energia de conexão muito forte. Aí você fala assim: "Ah, mas Paula, eu sou filha de Oxalá no ancestre, e eu não tenho essa calma, eu não tenho essa calma". Olha, vamos lá, vamos falar, se você tem um orixá de frente tipo Ogum, entendeu, não tem como, não tem como. O Ogum é uma energia muito forte, se ele está te banhando, né, de frente na sua vida, você vai sentir essa energia de Ogum, né. Dá uma olhada, comecei a falar um pouquinho de Ogum nos vídeos anteriores aí de filhos e filhas dos orixás, dá uma olhada lá, entendeu. Tem uma a característica certinha, né, então a gente ainda vai falar um pouco mais, mas estou esperando vocês falarem um pouco mais que querem aí nos comentários, né. Então o filho de Oxalá sem calma, no ancestre, é no ancestre. No ancestre, aí sim, é uma energia interna de calma para chegar a algo, ao êxito. É uma energia que no meio da turbulência, se for filho de Ogum, se for filho de Xangô, se for filha de Inhansã, né, mas tem Oxalá ali, no ancestre, aqui, na coroa, né, aí sim, eu posso te dizer que essa calma de Oxalá, ela é lá no seu interno. É naquele escondidinho lá dentro de você que você não fala para ninguém como você é. E são poucos aqueles que te conhecem, que sabem que você é observador, que você é introvertido, nos seus momentos particulares de você com você mesmo, né. Então assim, logicamente que quem é filho de Oxalá no ancestre, tem Ogum, tem Iansã, tem Egunitá, sabe, nossa senhora, ele vive numa turbulência muito grande, porque ter um orixá muito extrovertido e ter um no mental, né, ali dentro do seu eu interior, sua centelha divina que te colheu, que te, né, o orixá ancestre com o Oxalá, gente, a pessoa por dentro ela é, né, bem fechada e ela é totalmente diferente do que ela mostra ser para todo mundo, tá. Só para ficar bem claro aí, essa diferença entre ser de frente e entre ser ancestre. No adjunto também não é muito diferente do de frente não, mas no ancestre é algo que é mais guardado para você, tá. Então tem que analisar direitinho aí, né, essa possibilidade de você ser filho de Oxalá no ancestre, tá bom. Então continuando, são assim, quando crianças, são crianças que parecem crianças mais velhas, parecem adultos, parecem velhos, entendeu? São crianças adultas, geralmente, conseguem ter amizade com pessoas mais adultas, mais velhas, gostam de conversar com pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas gostam de conversar com essas crianças que são filhas e filhos de Oxalá, tá? Então, assim, são sábios, eh, procurado por para dar bons conselhos, né, estão sempre dando um ombro amigo, dando bons conselhos, são persistentes. Por serem observadores, vão persistindo para conseguir chegar no naquilo que querem, que precisam. São esperançosos, leais, têm uma força moral muito grande, né, essa lealdade deles fazem eles terem essa força moral muito grande. Tem uma força de vontade inabalável para fazer as coisas. E outra coisa, adora o silêncio, né. Então se é ancestre seu, ele está ali dentro de você, existe um momento que você gosta de estar com você mesmo, que você não quer estar com os outros, quer estar com você, né. É introspectivo, né, então você gosta do silêncio em determinados momentos, de uma música calma, uma facilidade de meditar é muito grande, essa facilidade de meditar nos filhos de Oxalá. Eles se perdem no pensamento, às vezes um olhar, eles foram longe e você está pensando que está perto, a mente do filho de Oxalá, ó, está longe, tá. Não gostam de confusão, não gostam de confusão, se tem confusão eles se afastam, até na mente eles conseguem se refugiar para sair das confusões, tá.
não gosta de sujeira. Eles não gostam, né. Eu tenho um filho que é de Oxalá. Me lembro quando ele era pequenininho, que ele ia no balanço, que ele chegava lá, ele começava a olhar o balanço para lá e para cá, ele olhava o balanço, olhava: "Pula, pula, pula, pula". Ele ficava olhando pula-pula na hora que a gente colocava ele lá, ficava olhando pula-pula, aí quando ele começava a pular, ele via que aquela sujeirinha, as folhas, né, alguma pedrinha que alguma criança subiu sem querer com o sapato, pulando no pula-pula, aí ele ia lá, ele ia para pegar aquela sujeira para jogar do lado de fora e esquecia de pular, entendeu. Então, assim, enquanto ele não tirava aquilo tudo, ele não ia brincar. Eu ficava assim: "Tira, deixa essa sujeira aí, meu filho, pula, vai brincar, né, é a folhinha só". Ixi, não adiantava não. Não gostam de sujeira, né. Quando estão ali dentro de uma área que um quarto, por exemplo, né, muito sujo, pode contar que tem um desequilíbrio por aí, tá? Material, alguma coisa, tá? Então, são pessoas de muita fé tem o filho de Oxalá, tá? Eu vou falar um pouquinho agora, só um pouquinho, tá, gente? Da estrutura mental do filho de Oxalá. E aí, se vocês quiserem mais um pouco, depois deixem aí nos comentários que eu vou falar depois sobre o emocional e sobre a vocação profissional, tá? Então, vamos falar sobre o mental dos filhos de Oxalá, né? Como eles pensam? São regidos pelo mental. São muito, mas muito inteligentes. Inteligentes e racionais. Observadores. Adoram fazer análises das coisas, né? Para tirar conclusões. Pensamento direto e claro. Eles pensam, observam, pensam e aquilo é certeiro, sabe? É ótimo para ideias abstratas, né? É um mundo teórico, é um mundo de um filho de Oxalá, ele adora uma teoria. Ao contrário dos filhos de Obaloaiê, que eu falei no vídeo passado, os filhos de Oxalá adoram uma teoria. Trabalhar com o mental para eles é muito bom. São cheios de conceitos, né? São bons para solucionar problemas complexos, muito bons, porque eles observam todos os lados de tudo, veem teoria para tudo aquele processo até chegar numa conclusão, né. Então, assim, são argumentadores também. Se você quiser convencer um filho de Oxalá de alguma coisa, você vai ter que, nossa senhora, conversar muito, porque ele vai te argumentar, ele vai te questionar muito, e você vai ter que convencer ele, né, porque ele observa. Então ele está vendo que alguma coisa ali está errada, então você vai ter que convencê-lo, né. Então, assim, eles são muito perfeccionistas, né, são muito perfeccionistas, detalhistas, quanto mais difícil, quanto mais complexo ele gosta, porque ativa o mental, sabe, ativa o mental do filho de Oxalá e mais ele gosta do mais difícil, do mais complexo, do mais detalhista, né, teoria, né, prática. Vamos lá, vou ficar na teoria, na prática agora não, deixa eu pensar, né. Porque eu vou falar para vocês, trabalho pesado eles não gostam muito não, mas se for coisa do mental, eles vão fazer direto e muito bem, tá. Depois eu vou falar sobre isso nas profissões, tá, por enquanto ainda não. Gosta muito de desafios, principalmente se for para solucionar aquilo que é visto, sabe. Ele vai ver, ele vai observar, então ele gosta de desafios, né. Porque, assim, por outro lado, por ele ter muito o mental aguçado, ele acaba sendo um pouco egocêntrico também, sabe. De achar que ele é o dono de tudo, né. Então, assim, ele é o dono do saber, porque ele observou, ele viu e tá, não. Então você para convencer ele do contrário, é uma luta, tá, porque são muito egocêntricos quando acabam subindo mais o tom aí da observância, tá. Então, assim, acabam se tornando obsessivos nos detalhes. Tudo eles querem dar detalhes. Ele vai contar uma história para você, ele vai começar do pinguim, 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 ele vai contar tudo nos mínimos detalhes para você. É comum você falar assim: "Anda, fala, abrevia, resume isso aí", porque ele vai estar ali nos detalhes, falando tudo, né. É muito criativo, ciências exatas para ele, né, trabalha muito mental, é muito bom. Físicas para poder calcular, não é educação física, porque ele não é muito
trabalhar com o corpo, ele quer trabalhar com a mente, né. São bons matemáticos, bons músicos, e aí depois a gente vai falar mais sobre isso, porque vai lá em profissões. Então, é isso. Eu deixei aqui para vocês esse comentário, né, esse vídeo, todos essas lições aí sobre os filhos de Oxalá, e se você se encaixa como um filho de Oxalá, saiba que você pode auxiliar muito as pessoas com o seu coração, né, com as suas observações, com o seu jeito de pensar e de agir. Tá? Então, bora botar as mãos para auxiliar, né, a todos aqueles que te procuram em busca de bons conselhos. Então, se você quer saber mais sobre Oxalá, deixa aí nos comentários: "Sou filha de Oxalá e quero saber mais um pouco", que aí eu trago a segunda parte desse vídeo, tá bom? Então é isso, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Que Pai Oxalá aumente cada vez mais o nosso potencial de fé. Axé.